Bom dia, companheira governadora, companheiro João Roberto, nosso coordenador dos seminários para os novos dirigentes. Eu, como fazendo a avaliação dos cursos ao longo desse período, dos cursos de novos dirigentes, podemos dizer que o curso realmente foi um sucesso e que nós tivemos uma participação de 21 clubes ao longo do período inscritos. Desses 21 clubes, foi mais ou menos a média de participação em todos os cursos, com seus representantes. Nós tivemos inscritos para presidente 44 companheiros, sendo, por exemplo, para o distrito, isso representa, por exemplo, a participação dos clubes em torno de o número de clubes que participou de presidente foram em torno de 64%. Na tesouraria, com o companheiro Walter, nós tivemos 32 inscritos, sendo uma participação dos clubes do distrito de 32%. Eu acho que realmente houve uma boa participação. Dos secretários, tivemos 42 inscritos, uma frequência de 72%, e tivemos 62% de clubes do distrito. Esta referência de 62%, que eu estou falando desse percentual, é sempre em cima dos 47 clubes inscritos como clube ativo lá internacional. Dos coordenadores de região e divisão, tivemos 24 inscritos, tivemos uma frequência de 53% e número de clubes, 16 clubes inscritos e 34% desses clubes no distrito. Os assessores, tivemos 47 inscritos, tivemos 55% de clubes do distrito. Então, a participação foi boa, pelo menos 26 clubes representados participaram dos indicados de assessores, 26 clubes compareceram. Na companhia lá do GMT, tivemos inscritos 29 pessoas, sendo uma frequência de 42%, com 45% dos clubes do distrito participando. GLT, tivemos 33 inscritos, tivemos 19 clubes participando e 40% no distrito. GST, tivemos 17 inscritos, número de clubes, a frequência foi em torno de 50%, 15 clubes participando e 32% de participação. Comunicação e marketing, 27 companheiros inscritos, 49% foi a frequência, dos 27 inscritos, apenas 49%, mas uma participação de 40% dos clubes do distrito. E Pedro Aurélio, no Lions Club International Foundation, tivemos 20 inscritos, uma frequência em torno de 32%, 19 clubes participando, em torno de 40% então, de clube do distrito. Desta avaliação primeira das participações, claro, nós tivemos uma média de participação dos clubes de 45%. Então, uma participação boa. Isso é uma média também de 21 clubes presentes em todos esses cursos, né? E uma frequência média em torno de 31,5%, ou melhor, 47,8% de frequência média. Eu acredito que, pelo menos a proposta inicial para o distrito de seminário de novos dirigentes está bem acima, os números estão demonstrando que está bem acima dos cursos presenciais. Então, houve uma participação maior dos clubes, né? E houve uma participação maior dos companheiros também, em todos os cursos, em todos os seminários previstos. Do questionário que nós levantamos, também dos que participaram dos cursos, como é que eles viam? Nós perguntamos, o seminário na forma virtual é a única forma nesse período de quarentena obrigatória? 93,60% disseram que sim, era a única forma de fazer. Fizemos ainda a pergunta, você tem algumas sugestões de uma outra forma? A maioria disse não.
né? 89,5% disseram não, não seria. Qual é a sugestão? Se, como aqueles que disseram alguma coisa nesse sentido, pediam a sugestão. Olha, só apenas disseram o seguinte, que nós podíamos usar outras ferramentas, por exemplo, de reunião, de curso, de passar as nossas informações, além do WhatsApp. Então, muitos deles sugeriram, aí o Zoom e o Meet são outros aplicativos que poderiam ser usados, mas que, pelo menos da forma que passou, estava muito bem. Não houve não tivemos nenhuma discordância maior. Perguntamos qual é o assunto que não atendeu às expectativas deles com relação aos cursos. Eles disseram, olha, 93% disse que todas as expectativas foram cumpridas. Quer dizer, todos eles acharam que os assuntos atenderam às expectativas. Foi ótimo. E na pergunta é necessário mais tempo para eles se treinarem? A maioria disse não, não é necessário. Dissemos aqui, olha, 90, tivemos aqui 50, mais de 50%, quer dizer, quase 60% disseram que não precisava mais tempo. Mas aqueles que precisavam mais tempo, alguns assuntos, principalmente com relação a MyLions, eles precisariam de um treinamento um pouco melhor sobre MyLions, que muitos ainda têm dificuldade no uso do site, né, a entrada do site, fazer os seus relatórios, essa coisa toda. Então, a maioria ainda tem alguma dificuldade. Então, MyLions, os acessos a MyLions é que precisam ser melhorados. Informações melhoradas não, precisam ser melhor entendidas para que eles possam realmente informar melhor, né? As informações transmitidas ao longo do curso foram entendidas? A maioria disse que foram totalmente entendidas. 91% respondeu que foram totalmente entendidas. Perguntei se havia dificuldade em absorver essas informações virtuais. 80,5% disseram que não há dificuldade de absorver. Então, a forma como nós passamos as informações, os cursos, essa coisa toda, né, todas as diretrizes de Lions e tal, que foram muito bem entendidas. Repetir cursos na forma presencial. Olha, 75% disseram que não. A forma está muito boa. Então, quer dizer, a grande maioria disse que não era necessário. Há dificuldade de acompanhar na forma virtual? 83% disseram que não era necessário. Em todos os cursos. Não é? Há dificuldade de acompanhar, qual a maior dificuldade de acompanhar na forma virtual? Muitos, claro, tem aí em torno dos 20% disseram que tem dificuldades com a mídia, né? Então, às vezes distrai, há uma distração, né, ao longo do curso, então eles, como a coisa é feita a nível doméstico, a pessoa tem lá, não consegue um lugar adequado para poder acompanhar o curso, então as atividades do entorno é que atrapalham um pouco. Então nós temos 20% de pessoas que tiveram aí algumas dificuldades. Todas as dúvidas foram sanadas? 97% disseram que sim, todas as dúvidas foram sanadas. Há necessidade de desdobramento de algum assunto, quer dizer, para esmiuçar mais e tal? Disseram que não. Olha, a única coisa, por exemplo, que eles gostariam desdobramento é com relação a planejamento. Por exemplo, nós perguntamos qual é o assunto que deveria ser repetido, ser desdobrado. Disseram que é necessário entender bem a questão do planejamento e, claro, sempre o problema também do MyLSI, quer dizer, do MyLions, os acessos ao site de Lions Internacional para poder ter as informações todas que eles querem. Tá certo? Exerceu outro cargo do distrito ao longo dos anos leonísticos anteriores? Olha, nós tivemos 65% das pessoas que se inscreveram disseram que realmente já participaram de outros cargos, já estão mais ou menos já com alguma experiência. E, por último, gostaria de dizer o seguinte, que todos os nossos cursos foram muito bons. Quer dizer, nós tivemos uma média de participação bem acima dos 50%, né? Nós temos aí a grande maioria dessa participação. E mais ainda, os comentários finais, nós perguntamos se havia algum comentário a ser feito. A comentário que disseram que a ser feito seria o comentário com relação
a elogios, que não, que está tudo muito bem, todos os instrutores, sem nenhuma exceção, disseram que quanto aos instrutores foi perfeito, não houve nenhum problema. Então, companheiros, eu acho que os nossos objetivos foram cumpridos, os nossos cursos foram muito bons e João Roberto, pela coordenação do João Roberto, pela participação, pela escolha dos instrutores que foram bastante solícitos e interessados com uma didática boa, muitos deles usaram vários meios da mídia para poder passar as suas informações, foram perfeitas. Claro, os mais antigos sempre recordam com a necessidade, por exemplo, de ainda alguma coisa por escrito. Eu disse aí, alguns me perguntaram, eu disse que não. A única vocês têm a coisa por escrito, foi passada a apostila, foi passada e-books para vocês, é só vocês acessarem a página e também depois imprimir. Então vocês vão ter uma apostila na mão, não precisa ir buscar na FAF ou em algum lugar. Vocês têm na mão, é só apenas ter um meio de acesso a essas informações escritas, sem problema nenhum. Então era isso, companheiros. Companheira governadora, todos os nossos fins propostos foram cumpridos e estamos todos de parabéns pelo trabalho realizado. Era isso. Muito obrigado.